Olá! A partir desse momento você confere o que foi destaque nesta semana que passou no Jornal Breve. Paulo Marinho diz ter elementos que comprovam relatos sobre suposto vazamento da PF a Flávio. O empresário Paulo Marinho disse ao blog da jornalista Andréa Sadi, nesta segunda-feira, que tem elementos que comprovam seu relato feito ao jornal Folha de São Paulo a respeito do suposto vazamento da Polícia Federal ao senador Flávio Bolsonaro sobre a operação de 2018 que mirou Fabrício Queiroz. Tenho provas, tenho elementos que comprovam o relato que eu fiz. Já adianto que tudo que eu falei vou repetir durante o depoimento à Polícia Federal, rigorosamente igual, disse ele ao blog. Ele não quis adiantar que provas seriam essas. Marinho pediu pessoalmente ao governador do Rio, Wilson Witzel, proteção policial e disse que já foi atendido. A Procuradoria-Geral da República pediu depoimento de Marinho no âmbito do inquérito que está no Supremo Tribunal Federal e apura a interferência política de Bolsonaro na PF com base em acusações de Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça. Em nota, Flávio Bolsonaro negou as acusações. O desespero de Paulo Marinho causa um pouco de pena. Preferiu virar as costas a quem lhe estendeu a mão. Trocou a família Bolsonaro por Dória e Witzel. Parece ter sido tomado pela ambição. É fácil entender esse tipo de ataque ao lembrar que ele tem interesse em me prejudicar, já que seria meu substituto no Senado. Ele sabe que jamais teria condições de ganhar nas urnas e tenta no tapetão. E por que somente agora inventa isso, às vésperas das eleições municipais, em que ele se coloca como pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio, e não à época em que ele diz terem acontecido os fatos, 2 anos atrás? Sobre as histórias, não passam de invenção e alguém desesperado e sem votos. Collor pede desculpas por confisco da poupança após 30 anos. O ex-presidente Fernando Collor de Mello pediu perdão nesta segunda-feira pelo confisco de saldos de cadernetas de poupança e contas correntes em março de 1990. Pelo Twitter, o agora senador disse que acreditou que as medidas fiscais poderiam conter a inflação. O pedido de desculpas acontece mais de 30 anos após o anúncio do Plano Collor I, em 16 de março de 90. Acreditei que aquelas medidas radicais eram o caminho certo. Infelizmente errei. Gostaria de pedir perdão a todas aquelas pessoas que foram prejudicadas pelo bloqueio dos ativos, escreveu. Collor disse que o objetivo central de sua equipe era conter a hiperinflação de 80% ao mês e que não via alternativa viável na época. A situação econômica do país, segundo ele, prejudicava os mais pobres e as pessoas estavam morrendo de fome. Era uma decisão dificílima, mas eu resolvi assumir o risco. Sabia que arriscava ali perder a minha popularidade e até mesmo a presidência, diz a publicação. Quisemos muito acertar. Nosso objetivo sempre foi o bem do Brasil e dos brasileiros. Nas últimas semanas, o ex-presidente tem reforçado sua presença nas redes sociais e abriu espaço para internautas enviarem perguntas. Respondo toda e qualquer questão, mas o volume está muito grande e vou aos poucos. O Congresso discutirá adiamento de eleição sem estender mandatos, diz Maia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta terça-feira que o Congresso Nacional discutirá o adiamento das eleições municipais deste ano, sem estender o mandato dos atuais prefeitos. O adiamento seria uma prevenção por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo o presidente da Câmara, a maioria dos líderes da casa defende o adiamento desde que os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores não sejam prorrogados. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro e o segundo turno, se houver, para o dia 25 do mesmo mês.
Maia afirmou que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, deve criar um grupo de trabalho conjunto formado por deputados e senadores para decidir sobre a questão. Segundo Maia, o grupo pretende tratar da questão também com o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro assumirá o comando da corte no dia 25 de maio. No começo do mês, Barroso declarou em entrevista à Globo News que um ponto central para o adiamento das eleições seria a testagem das urnas eletrônicas, prevista para junho. Se os procedimentos fossem prejudicados pela pandemia, segundo o ministro, um adiamento teria que entrar em pauta. Barroso também defende que as eleições sejam mantidas em 2020 para evitar o risco de prorrogação dos mandatos atuais. Ainda de acordo com o ministro, a ocorrência do primeiro turno no primeiro fim de semana de outubro está definida na Constituição e, por isso, a mudança deve partir do Congresso. Enem 2020 será adiado e enquete deve escolher datas entre 30 a 60 dias depois do previsto, diz INEP. O Exame Nacional do Ensino Médio será adiado de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais, de acordo com decisão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e do Ministério da Educação. A decisão ocorre depois de o governo enfrentar questionamentos judiciais, cobrando o adiamento da prova por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19, que levaram escolas a suspender as aulas presenciais. O debate sobre o adiamento da prova chegou ao Congresso. Na terça-feira, o Senado aprovou o projeto que adia Enem e o texto seguiu para a avaliação da Câmara dos Deputados. No mês passado, o INEP adiou apenas a versão digital, que seria realizada nos dias 11 e 18 de outubro e passou para os dias 22 e 29 de novembro. A aplicação da prova impressa estava prevista para 1º e 8 de novembro. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, adotou posição contrária ao adiamento desde que foi acionado por órgãos e entidades como a Defensoria Pública da União e a União Nacional dos Estudantes, a UNE. No começo do mês, chegou a afirmar para os senadores que reavaliaria a situação do Enem novamente apenas em agosto. Entretanto, nesta manhã, o Weintraub disse que considerou a movimentação no Congresso e ouviu os líderes do centro para decidir pelo adiamento. Na terça, o MEC disse que iria em junho consultar os inscritos para decidir se adiaria o exame. Agora, no novo posicionamento, o governo afirmou que vai fazer uma enquete com os participantes para definir as novas datas. Regina Duarte deixa comando da Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira a saída da atriz Regina Duarte do cargo de secretária especial de Cultura. Em publicação nas redes sociais, o presidente afirmou que ela assumirá a Cinemateca Brasileira em São Paulo. A Cinemateca Brasileira é a instituição responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira e é vinculada à Secretaria da Cultura. Regina Duarte assumiu a pasta em 4 de março com a missão de pacificar o embate entre a classe artística e a indústria da cultura com o governo federal. Na sequência, a agora ex-secretária de Cultura diz ter acabado de ganhar um presente, o convite para comandar a Cinemateca. No início da tarde desta quarta-feira, Regina Duarte afirmou em uma rede social que nos próximos dias divulgará uma série de vídeos com projetos e realizações dos 2 meses e meio em que comandou a Secretaria de Cultura. Na postagem, a atriz disse que a ida para a Cinemateca é a concretização de um sonho. Segundo ela, a mudança de cargo é um duplo presente. Vou poder ficar mais próxima da minha família, que é a minha paixão, e também participar mais de perto e ativamente de um setor da Secretaria de Cultura, o audiovisual, a teledramaturgia, outras paixões da minha vida. Na sequência, Regina fez outra publicação dizendo continuar acreditando no sonho de achar o caminho do meio.
No fim de abril, na portaria do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro elogiou Regina Duarte, mas disse que gostaria de vê-la mais próxima. Bolsonaro vai incluir todas as categorias no congelamento de salários. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai aprovar o quanto antes o projeto de lei de socorro financeiro aos estados e municípios. O presidente também informou que vai vetar o trecho do projeto que abre exceções para o congelamento de salários. O projeto concede a unidades da federação um pacote de 60 bilhões dividido em cotas durante 4 meses. Em troca, as autoridades locais terão de congelar os salários do serviço público por 18 meses. Entretanto, diversas categorias com o apoio do governo foram excluídas da suspensão de promoções pelo Congresso. Reinaldo Azambuja, escolhido como um dos 3 porta-vozes dos governadores, pediu que a primeira parcela seja paga até 31 de maio e que o presidente vete o trecho que possibilita a abertura de exceções para aumento salarial do funcionalismo. Segundo o projeto aprovado no Senado Federal, os seguintes servidores iriam ter reajuste salarial: funcionários públicos da área da saúde, funcionários públicos da área de segurança, militares das Forças Armadas, servidores da Polícia Federal, servidores da Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, trabalhadores da educação pública, como os professores, agentes socioeducativos, profissionais da limpeza urbana e de serviços funerários, profissionais de assistência social, servidores das carreiras periciais, como os peritos criminais. No entanto, com a decisão do presidente Bolsonaro, todas as categorias, sem exceção, terão seus salários congelados. Ministro retira sigilo do vídeo de reunião que Moro diz ser prova da interferência de Bolsonaro na PF. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta sexta-feira a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, cuja gravação foi apontada pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova na investigação de suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Na decisão, o ministro liberou tanto a íntegra do conteúdo do vídeo quanto da transcrição da reunião. Celso de Mello somente não permitiu a divulgação de poucas passagens do vídeo e da respectiva degravação nas quais há referência a determinados estados estrangeiros. Celso de Mello determinou que a decisão seja encaminhada imediatamente à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União e à chefe do Serviço de Inquéritos da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Cristiane Correia Machado, e seja dada ciência ao ex-ministro Sérgio Moro. Na decisão, Celso de Mello afirma que o regular exercício do judiciário não transgride o princípio da separação de poderes. E é importante ter presente que o judiciário, quando intervém para conter os excessos do poder e também quando atua no exercício da jurisdição penal ou como intérprete do ordenamento constitucional, exerce de maneira plenamente legítima as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. Planalto. É inacreditável pedido para apresentar celular de Bolsonaro. O ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno, classificou nesta sexta-feira como inacreditável o pedido para a busca e apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, emitido pelo ministro Celso de Mello, do STF, Supremo Tribunal Federal. Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade da Presidência da República e na segurança institucional do país, escreveu Heleno. A solicitação feita por Celso de Mello foi encaminhada à PGR, Procuradoria-Geral da República. No pedido, o ministro solicita novas providências dentro do inquérito que investiga possível interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.
Também foi solicitada a apreensão do aparelho de telefone de Carlos Bolsonaro, filho do presidente e vereador no Rio de Janeiro. No documento, Heleno avalia ainda que o pedido é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e que poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Teste em humanos de vacina contra coronavírus tem resultados positivos preliminares, diz empresa. A empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou nesta segunda ter obtido resultados positivos preliminares na fase inicial de ensaios clínicos de sua vacina contra o novo coronavírus. Os testes foram feitos em um pequeno número de voluntários. Segundo a empresa, a vacina produziu resposta imune em 8 pacientes que a receberam, afirmou a agência de notícias France Press. Atualmente, 118 vacinas contra o coronavírus sendo desenvolvidas de acordo com o balanço da sexta-feira da OMS. Entre elas, 8 estão em fase clínica, entre elas a da empresa Moderna e 110 em fase pré-clínica. No Brasil, começam nesta semana os testes de vacina em animais feitos pelo INCOR. Isso sugere que, embora não seja a prova final, a vacina desencadeia uma resposta imune. Para a empresa, a vacina tem potencial para prevenir o Covid-19. O estudo clínico é realizado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, onde o governo investiu 500 milhões de dólares para essa potencial vacina. Durante os testes, os pacientes receberam 3 doses diferentes da vacina. A fase 3, testando mais pessoas, começará em julho, acrescentou a farmacêutica. A vacinação contra o coronavírus é uma prioridade global para acabar com a pandemia que deixou mais de 315.270 mortes em todo o mundo e pelo menos 4,7 milhões de casos confirmados. Na sexta-feira passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esperar ter uma vacina contra o coronavírus até o final do ano. Câmara aprova obrigatoriedade de uso de máscara com multa de até R$ 600. O projeto foi aprovado em votação simbólica, ou seja, sem contagem de votos. Esse acerto é possível quando há concordância entre as bancadas partidárias. Ainda estão sendo analisados os destaques, trechos da proposta votados separadamente. Concluída a apreciação, o texto irá ao Senado. O projeto do deputado Pedro Lucas Fernandes, líder da bancada de seu partido na Câmara. A proposta obriga os estabelecimentos autorizados a funcionar durante a pandemia, inclusive órgãos públicos, a fornecer máscaras a seus funcionários, mesmo que de fabricação artesanal. A multa ao estabelecimento descumpridor da norma será de até R$ 300 por funcionário, podendo ser dobrada quando houver reincidência. O texto aprovado pelos deputados determina que os recursos vindos das multas aplicadas sejam utilizados no enfrentamento ao coronavírus. Bolsonaro queria alterar bula da cloroquina, afirma Mandetta. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, revelou na quarta-feira, em entrevista ao programa Edição das 16 horas da Globo News, que o governo federal planejava alterar a bula da cloroquina por meio de um decreto a ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro para a inclusão do tratamento contra a Covid-19. Mandetta ainda afirmou que havia pressão para que o uso do medicamento fosse liberado, mesmo sem confirmações médicas em relação à eficácia contra o coronavírus. Na ocasião, estavam presentes, segundo Mandetta, ministros, integrantes da Advocacia Geral da União e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. De acordo com o ex-ministro, Torres não concordou com a decisão e afirmou que tal discussão deveria ser realizada no Conselho Federal de Medicina. Mandetta voltou a defender que o uso de cloroquina e da hidroxicloroquina pode aumentar o risco de arritmia cardíaca, além de piorar a situação de enfrentamento ao coronavírus.
Ele salientou que faltam estudos sobre o uso do medicamento e que em um dos estudos no Brasil a respeito da cloroquina, 33% dos pacientes em hospital tiveram que suspender o uso em razão de arritmia que poderia levar à parada cardíaca. Nesta quarta-feira, após determinação do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde divulgou um documento com orientações que ampliam a possibilidade de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes com sintomas leves da Covid-19. Em princípio, as drogas são indicadas, respectivamente, para o tratamento da malária e de doenças reumatológicas. A Lesp aprova a antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira, em São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, em sessão virtual extraordinária na madrugada desta sexta-feira, o projeto de lei proposto pelo governo que autoriza a antecipação do feriado de 9 de julho, Revolução Constitucionalista, em todo o Estado para a próxima segunda-feira, com o objetivo de aumentar o isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus. O projeto foi aprovado por volta das 13h30 da madrugada, com maioria de 47 votos favoráveis e 5 contra. A sanção deve ser publicada em uma edição extraordinária do Diário Oficial neste sábado. Deputados que votaram contra o projeto demonstraram preocupação com o fato de as pessoas viajarem no feriado e aumentarem os focos de contaminação pelo Estado. Alguns também afirmaram que falta transparência por parte do governo na elaboração de medidas contra a pandemia. Alguns deputados da oposição que votaram a favor do projeto também questionaram que a medida não seria suficiente e cobraram restrições mais duras, além de garantia de renda para que famílias vulneráveis possam cumprir o isolamento. As emendas enviadas ao PL foram votadas na manhã desta sexta, quando a sessão foi retomada. Deputados haviam proposto a implantação de barreiras em um raio de 150 quilômetros da capital e também no litoral, a implementação do lockdown, o que não é de competência da Assembleia, e a inclusão dos parlamentares no Comitê de Contingência de Coronavírus. As emendas foram rejeitadas. O texto enviado para o governo prevê apenas a antecipação do feriado. Obrigado por ter nos assistido. O Jornal Breve volta na segunda-feira. Até lá!